Vinícius, que é gerente de produto da Here Technologies, e eu vou bater um papo com ele porque ele estava me contando em off que a empresa é bem ampla, né? Não é para um produto específico. Vinícius, boa tarde. Boa tarde, William. Obrigado a todos. Explica para a gente um pouco como que a empresa funciona, de onde ela veio, para onde ela vai, né? O propósito da empresa, já que a gente está falando aqui tanto de propósito. Sim, a Here é uma empresa focada em tecnologia de localização. A gente trabalha com mapas digitais há mais de 30 anos, então fomos pioneiros na criação e desenvolvimento desse tipo de tecnologia. No contexto de mobilidade hoje, tudo tem a ver com localização, porque você precisa ter esse entendimento de onde as coisas e pessoas estão, para que você possa tomar decisões e, com isso, ter sistemas autônomos e que gerem a qualidade do serviço esperado pelos usuários, né? A Here recentemente lançou a Open Location Platform, uma plataforma que tem como missão integrar e trazer dados de diversas empresas que possam fazer sentido no contexto de localização. E, a partir daí, esses dados podem ajudar na tomada de decisão em diversos tipos de indústrias. Então, na mobilidade, por exemplo, sistemas de trânsito, né, em tempo real, você consegue trazer dados do que está acontecendo naquele momento na cidade, dizer onde tem ou não trânsito, traçar uma rota que faça mais sentido, de acordo com o tipo do veículo, né? Então, pode ser uma bicicleta, uma moto, um carro, um caminhão, e cada um desses vai ter um tipo de perfil, uma demanda e basicamente, como funciona, né? E aí você consegue começar a entregar essas soluções. E aí, pensando em termos de planejamento, então, por exemplo, todo esse dado que a gente coleta hoje em tempo real e que abastece os sistemas de trânsito, eles são usados também para criar modelos históricos de trânsito. Então, a partir do momento que você sabe qual é o perfil de trânsito das vias no mundo, você consegue tomar decisões em qual a melhor rota para eu fazer, por exemplo, numa segunda-feira de manhã, tentando evitar o trânsito que acontece toda segunda-feira de manhã naquela região. E também montar modelos preditivos, tentando entender o contexto atual e com o passado, e montar esse modelo de futuro para que você possa também evitar problemas que possivelmente vão acontecer. Por exemplo, previsão do tempo, vai chover, então o trânsito vai ficar pior, porque naquele modelo histórico eu sei que quando chove fica X% pior. E aí, a partir do momento que você consegue colocar tudo isso daí, disponibilizar a nível global, as decisões são muito mais fáceis e aí os resultados são muito melhores para todo mundo, independente do tipo de indústria, né? Ô Vinícius, e legal porque você estava comentando até comigo ali em off, que as aplicações desses sistemas, né, de facilidade para locomoção, através dos mapas de localização, ele pode ser aplicado para uma cidade inteligente, né, não necessariamente só para o trânsito, né? Como já existe alguma coisa, já tem algum case, algum cliente que já tenha aplicado isso para algum projeto, alguma coisa assim? Sim, a Here recentemente assinou um acordo de cooperação com a cidade de Dubai. A ideia é cooperar no desenvolvimento de tecnologias de cidade digital, inteligentes, né? E, basicamente, essa questão de cidades inteligentes envolve muita coisa, porque você tem as pessoas que se locomovem de diversas formas, e aí mobilidade faz todo sentido nesse aspecto. Então, dependendo dos modais disponíveis, você pode optar pela melhor forma de locomoção do ponto A para o ponto B. E aí tem também toda a parte de infraestrutura viária, né? Então, você vai focar mais em trem, em carro, e aí isso daí vai demandar que essa infraestrutura atenda a cidade. E aí você começa a ter também, com toda essa parte de IoT, sensores, etc.,
condição de fazer a gestão, por exemplo, da frota da cidade com veículos de emergência, polícia, ambulância, toda a parte, por exemplo, gestão de lixo. Então, quais os melhores horários, qual a melhor rota, quais os melhores pontos para fazer a coleta. E aí você começa a trabalhar tudo isso de uma forma massiva, toda interligada, para ter muito mais eficiência e melhorar a própria experiência dos cidadãos na cidade. E legal você falar disso, porque aqui eu já faço um link, já retomando até a primeira palestra que o Flávio fez, falando sobre pessoas, porque por mais que tenham sistemas e tecnologias avançadas para se ter questões inteligentes, vão se ter muitos dados para serem analisados e precisa da capacidade humana daí, né? Então, você acredita que vão precisar de profissionais mais capacitados para no futuro, nessas cidades inteligentes, para se fazer leituras desses dados e tomadas de decisões mais corretas? De uma forma genérica, a quantidade de dados gerados é gigantesco. Então, é quase que humanamente possível fazer isso com pessoas. Então, pessoas basicamente vão ter que se desenvolver para criar sistemas de análise de dados, machine learning. Para poder resumir isso, né? Para poder chegar de uma maneira mais resumida. Exato. E aí fazer, basicamente, garimpar os dados que têm valor para uma determinada aplicação e, em cima desses dados, poder tomar a decisão. Então, existe, sim, uma demanda grande nessa questão tecnológica de desenvolvimento das pessoas em sistemas de Big Data, Data Analytics, Machine Learning, e aí você vai ter inteligência artificial, e aí vários modelos de inteligência artificial. Então, sim, vai precisar de gente com esse tipo de perfil. Legal. Você também já ajudou em vários projetos de sistemas, e um deles foi a do Rio, né, das Olimpíadas. Como que foi essa experiência? Porque a complexidade de um evento tão importante deve ter sido uma experiência sensacional. Como que foi para você? Foi uma experiência muito boa. Nós tivemos essa oportunidade de trabalhar com o Comitê Olímpico. Foram basicamente 4 meses de projeto com o comitê e mais 2 anos de projeto interno na HERE para poder adaptar e trazer todas as mudanças das cidades que foram sede, né, para o mapa, e para que esse mapa pudesse atender às necessidades tanto do comitê quanto dos visitantes, porque a HERE tem o Here We Go, que é um aplicativo público, e ele também estava disponível para as pessoas poderem se locomover na cidade. Com relação aos desafios, foi interessante porque era uma frota mais ou menos de 4.000 veículos, né, que foram utilizados durante os 2 meses de evento. Essa frota ela era dirigida principalmente por pessoas voluntárias que não necessariamente tinham o conhecimento da cidade do Rio de Janeiro. Em paralelo também, o Comitê Olímpico, junto com a cidade do Rio de Janeiro, definiram rotas específicas, que eles chamavam de trilhos, para fazer essa locomoção da frota olímpica. Então, foi um trabalho em conjunto, a 4 mãos, muito grande, que envolveu desenvolvimento de sistema, base de dados, e em 3 meses, basicamente, a gente conseguiu entregar. Foi uma experiência muito boa. A gente não apareceu na mídia, porque no final da conta era o back-office deles, essa gestão, mas como a gente viu, não teve nenhum incidente, de pessoas se perdendo ou nada que... E um trabalho fundamental também, né? Não aparece na mídia, mas um trabalho super relevante. Sim, né? sim, foi muito bom, muito importante, que inclusive a gente usa agora como case para outros países que Legal. Tanto estão sediando Copa do Mundo quanto Olimpíadas. Pela proporção do evento. Exato. Né? Me diz uma coisa, com certeza nesse case do Rio você teve desafios, né? Acredito que vários até, mas quando a gente fala de mobilidade urbana, pensando no futuro, o que você acredita que pode gerar de dificuldade, ou já existe as dificuldades de aplicação de sistemas para mobilidade urbana no futuro? Eu diria que a tecnologia já existe, então é uma questão de conseguir fazer o engajamento das pessoas, dos usuários de tecnologia, também de criação de sistemas que entreguem uma experiência que seja mais ampla
para esses usuários. Evidentemente, você tem toda a parte de infraestrutura, então não adianta ter um sistema perfeito se não tem ônibus, trem ou alguma coisa do gênero, né? Então, e aí a mobilidade também colabora porque existem outros modais que podem contribuir com alguns gaps. Então, por exemplo, lá na HERE a gente fala que a gente trabalha com sistemas de navegação multimodal, ônibus, bicicleta, pedestre, carro, trem, balsa, até drone, né? E você começa a ter a oportunidade de fazer a integração de vários meios de transporte. Então, por exemplo, você pode, de repente, pegar um carro compartilhado, um táxi, uma bicicleta, fazer um multimodal, que a gente chama, e aí no last mile decidir qual é a melhor forma mais agradável e conveniente para chegar no destino. E aí também entra a parte de mapas indoor, né? Então, por exemplo, a HERE trabalha pesado em prover mapas de shopping, estação de trem, ônibus, metrô, aeroporto. A ideia principal é que você tenha condições de chegar no destino e não necessariamente na porta do destino. Sim. Então, aí você consegue começar a fazer esse roteamento indoor e aí você tem a experiência completa com capacidade de localização e etc., que, como eu disse, a tecnologia já existe. Sim. E falando de localização, eu acredito que a localização é uma questão muito importante, mas tem casos ainda que hoje eu acredito que vai ser mais a questão da localização em tempo real, né? Porque às vezes a informação da localização não chega em tempo real. E você ajudou em vários projetos de localização em tempo real. O quanto isso é importante e o quanto isso vai crescer? Conforme mais fresco o dado ou a localização, melhora a condição de análise desse dado e entrega do resultado. Então, dependendo da demanda do cliente, do uso, você realmente precisa desses dados e aí milissegundos fazem a diferença, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de carro autônomo, a HERE desenvolve tecnologia para mapas de carros autônomos, o HD Life Map. Uhum. E esse é o tipo de tecnologia que precisa de uma latência minúscula, coisa de unidades de milissegundo. Então, o que você tem hoje de 70, 90 milissegundos já começa a ser um problema em termos de tomada de decisão, sim, porque a partir do momento que o computador precisa estar conectado e recebendo essa informação, quanto mais rápido, melhor a tomada de decisão e menor os riscos e problemas que você pode encontrar aí no mundo real, né? Em paralelo também, a gente sabe que comunicação não é 100% disponível em todos os lugares. Então, você pega o Brasil com uma extensão continental, a gente vai ter situações onde não existe conexão de dados. E a partir desse momento, você tem que ter uma forma, um backup, basicamente, para que você possa trabalhar nessas condições de não conexão. E aí a gente tem toda uma tecnologia que pode entregar a experiência de modo offline. Então, inclusive, isso daí é um dos recursos que a gente tem no Here We Go, legal, onde você pode baixar o mapa e, com isso, você já não tem mais essa dependência com a conectividade. Mas, com certeza, para aplicações mais avançadas, você precisaria começar a ter tecnologia e desenvolver infraestrutura para estar conseguindo baixar a latência e entregar os resultados, diminuindo o risco. Sensacional, sensacional. Bom, Vinícius, quero te agradecer. Poderia, eu acho que esse assunto de tecnologia... Dá para ficar o dia inteiro. Dá para ficar o dia inteiro. Acho que as aplicações são diversas, ainda mais quando a gente fala de uma empresa como a HERE, que é tão grande e tão especialista nisso, né? Então, muito obrigado pela sua disponibilização de estar aqui, né? Sua presença aqui.